Oh, Clica aí no eu não share. estou vendo, eu não estou vendo vocês, tem alguma coisa errada aqui. Não, tem não, Macário. Abriu já a sua apresentação? Eu abri. Pra gente não tá aparecendo. Mas vocês estão vendo a apresentação aí? Não, ainda não. Então. Você foi lá naquele botãozinho do meio share screen e Ah, tá, conseguiu. tá, tá. Senão a gente não vê. Vou voltar aqui. Share screen. Ok. Escolhe aí tua apresentação para a gente poder ver. Agora estamos vendo. Tá abrindo. Isso. Agora coloca no Assim, modo né? de apresentação. Isso, tá perfeito. Ok, gente. Boa noite mais uma vez, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs em Cristo. Mais uma semana, mais uma alegria desse reencontro. E como nada há por acaso, ao tema de hoje, dom de curar. Em plena pandemia de doença, dom de curar. Então vamos nós. De todas as passagens de Jesus, aliás, todas elas são belíssimas, são maravilhosas. Então a gente busca sempre para exemplificar. Tem essa passagem aqui que é a cura dos 10 leprosos. Para que a gente possa observar, olhem que eles já estão usando máscara há 2000 anos. A gente estava usando máscaras. A passagem é a seguinte: Jesus, num dos belos dias, numa das passagens mais lindas dele, ele cura 10 leprosos. Continua a sua caminhada junto com os apóstolos, mas Pedro percebe que Jesus está calado, aparentando tristeza. Pedro questiona o mestre: Mestre, parece que estás triste? Jesus continua calado. Pedro insiste: Nós estamos num belo dia. Curasse 10 leprosos, isso não é motivo de alegria? E é quando Jesus responde: Sim, Pedro, curei 10 leprosos. Mas desses 10, voltaram para agradecer. Não que Jesus exigisse que voltasse para agradecer. É que naquela época, os leprosos eram tirados da sociedade, eram eliminados, excluídos da sociedade. E se por acaso houvesse a cura, eles tinham que enfrentar os sacerdotes para ser readmitidos na sociedade. Por isso diz Jesus: não mostre a ninguém, mas vai se mostre aos sacerdotes. E pergunta Jesus a Pedro: e os outros 9 que foram curados? O que aconteceu com eles? Pedro, evidentemente, não soube responder. E para nós, o que aconteceu com aqueles 9 leprosos, ex-leprosos? E Jesus responde: aquele que é dado ao ato de roubar, voltou a roubar. Aquele que é dado à orgia, voltou a praticar as orgias. Aqueles que eram assassinos, voltaram a praticar o assassinato. E todos voltaram a praticar os mesmos vícios. Aí Jesus fala: por isso eu estou pensativo, porque eu posso curar o corpo físico dessas pessoas, mas a cura espiritual depende de cada um de nós. Nem Jesus cura a parte espiritual, a parte moral de nós. Cabe a cada um de nós. Nós colocamos essa passagem aqui para mostrar àqueles que muitas vezes se sentem impotentes de curar determinadas pessoas. A cura espiritual, a cura moral, depende de cada pessoa e é intransferível. Podemos ajudar, mas não fazer por aquela pessoa aquilo que ela mesma pode e deve fazer. Quem quiser participar, colocar alguma coisa, por favor, abrindo os microfones. Na sequência, essa é uma passagem de Paulo que diz o seguinte: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. A um foi dado o dom da palavra, a outro o dom da fé,
a outro o dom da sabedoria, isso pelo mesmo Espírito, e a outro o dom de curar, que é o que nós vamos falar nesse momento. Tá? Por isso pede Jesus, portanto, restituir a saúde aos doentes. Esse chamamento que Jesus está pedindo para nós neste momento de pandemia, aliás, não somente nesse momento, mas em todos os momentos, para que a gente possa restituir a saúde aos doentes, fazendo, evidentemente, aquela ressalva. Nós não vamos curar a moral das pessoas, nós podemos ajudar a curar o corpo físico. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. E qual é o nosso posicionamento nesse momento de pandemia? Nós estamos curando os doentes? É uma pergunta, não é uma crítica, é uma pergunta para todos nós aqui. Nós estamos curando esses doentes? Seguindo, ressuscitai os mortos. O que significa ressuscitar os mortos? Óbvio, o Espiritismo não fala de ressurreição, que a ressurreição, pelo que se entende de uma forma geral, seria a pessoa retornar no mesmo corpo físico. E o Espiritismo, assim como a ciência, afirma que isso é impossível. Nós trabalhamos com a reencarnação e não ressurreição. O ressuscitar os mortos aqui significa o quê? Para que a gente reanime, traga para a vida aquelas pessoas que estão desanimadas para a vida. As pessoas depressivas, as pessoas idosas, as pessoas abandonadas, as pessoas humilhadas, as pessoas isoladas da sociedade, como os leprosos. São esses que nós vamos ressuscitar para a vida, para trazer para nós, e não ressuscitar no corpo físico. Até na passagem bíblica, só para a gente entender, com relação a Lázaro, Jesus fala textualmente, Lázaro não está morto, Lázaro dorme, levanta-se. Então, esse ressuscitar não é ressuscitação, é ressuscitação da pessoa, trazer a pessoa para si, trazer a pessoa para a sociedade, valorizar as pessoas como elas devem ser, independente de quem quer que seja. Pode ir falando, gente. Curai os leprosos. Olha aqui. Na época, Jesus disse, vai lá e cura os leprosos. Os leprosos eram colocados lá no Vale dos Imundos. Eram isolados, ninguém ia lá. Jesus foi. Se hoje Jesus estivesse aqui conosco, ele ia falar, vai e curai as pessoas contaminadas com coronavírus. Porque é a nossa missão, se nós somos seguidores de Cristo, se nós acreditamos em Jesus, nós acreditamos em Deus, se nós temos fé, nós vamos curar as pessoas, ou pelo menos ajudar as pessoas, ou, na melhor das hipóteses, não fugir, não temer de ajudar as pessoas, independente da doença que esteja. Na semana passada, nós comentamos até da Madre Teresa de Calcutá, quando fizeram essa pergunta para ela. Você não tem medo de ser contaminada por essas pessoas? E ela nunca teve medo, ela sempre esteve junto com as pessoas leprosas, pessoas doentes, as pessoas sujas, pessoas nas piores condições possíveis. E a resposta dela é, eu tenho 3 situações, 3 coisas para me defender. Água, sabão e muito amor. Água e sabão nós temos. E o amor? Expulsai os demônios. O que significa expulsar os demônios? O que são demônios? Demônios são espíritos. Na tradução grega, demônio significa espírito. Aí fala espírito mau, demônio mau, tal. Terminamos traduzindo essa palavra como um capeta, como demônio, como coisas ruins. São espíritos. Espíritos em situações de dificuldades. Para nós, hoje, seria o quê? Os nossos obsessores. O que seria isso para nós hoje? Expulsar os demônios? Não. Nossa reunião de desobsessão, de orientação mediúnica. Olha onde a gente está pisando. Não estamos fazendo esse tipo de reunião. É óbvio que temos uma proibição oficial, mas Jesus também teve proibição oficial. Quando ele curou um cego,
em pleno sábado, e era proibido. E foram questionar Jesus. Você não pode fazer isso no sábado. E ele disse, é proibido que eu faça o bem? Isso é sempre para a gente pensar, sempre para a gente questionar. Nós estamos praticando esse bem? É questionar, não é crítica, gente. Mas dai de graça o que de graça recebeste. Tudo isso que Jesus pede, por que ele pede para nós? Porque ele sabe que nós temos condições de fazer tudo isso. Agora, precisa para nós acreditar que somos capazes disso, acreditar que fazemos jus a essa confiança de Jesus, mas sem cobrar. Porque recebemos de graça esse dom e não vamos cobrar. Isso não se refere aos médicos. Médicos aqui que estudaram, que pagaram, tal. Isso é outra coisa, é uma profissão linda, maravilhosa, que eu até brinco que eu preciso de umas 10 encarnações para vir com um médico, tal, a responsabilidade. Esse eles podem cobrar porque faz parte da profissão. Mas nós, nessas condições, não devemos cobrar e absolutamente. Não se refere nem só à questão monetária, mas à questão de elogios, à questão de presentes. Precisamos não aceitar, porque isso seria uma troca. Quem assistiu o filme do Chico Xavier lembra daquela passagem lá que pessoas queriam dar frango de presente para ele e ele não aceitou. Né? Por quê? Seria uma espécie de cobrança indireta. Um pagamento. Isso. A cura pela prece. A tua fé te curou. Olha essa passagem, tantas passagens maravilhosas de Jesus, daquela mulher que tinha hemorragia há mais de 12 anos e ninguém conseguia curá-la. E ela se colocou dizendo que se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou me curar. Isso chama-se fé. E ela tocar nas vestes de Jesus, ela curou-se. Aí Jesus diz, a tua fé te curou. Portanto, a nossa cura depende da nossa fé, nós vamos ver mais para frente, depende do nosso merecimento também. Pela prece, o ser entra em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual se dirige. Para pedir, isso nós fazemos muito, né? A gente pede, pede, pede. Glorificar, será que nós glorificamos a Deus, glorificamos a Jesus, glorificamos aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais que nos ajudam diuturnamente? Ou agradecer? Será que estamos agradecendo o suficiente? Mesmo numa situação de pandemia, mesmo numa situação de dificuldade que estamos, nós temos que ter motivo de agradecimento. Se estamos aqui, se Jesus nos colocou, não. Se nós nos colocamos nessa situação, temos que agradecer a confiança de Deus, a confiança de Jesus, em podermos, pelo menos, colaborar em resolver essa situação. Então, agradecimentos sempre. Só o fato de existirmos, da nossa existência, é motivo de agradecer, mas agradecer infinitamente. Outra, podemos orar por nós mesmos. O que significa orar por nós mesmos? A gente já ouviu falar de autopasse, a gente já ouviu falar de autopasse? Aplicar o passe a si mesmo. Não aquela por gesto, colocar a mão assim na cabeça. Mas uma oração. Uma oração é um autopasse. Orar por outras pessoas, devemos, pelos vivos e pelos mortos. Por que se fala aqui de orar pelos mortos também? Existem religiões, que nós não vamos estar citando nomes aqui, apenas como referência, que não se pode orar pelos mortos. Porque, segundo essas correntes religiosas, a pessoa já decidiu sua sorte. Se foi para o céu, não precisa mais de prece. Se for para o inferno, está castigada eternamente, a prece não vai adiantar. Então, para nós, orar por todos
independente de quaisquer situações. E Jesus ainda pede até pelos nossos inimigos. E a forma não é nada, o pensamento é tudo. Veja na mulher lá, a tua fé te curou. Essa forma de joelho, ficar de pé, de mãos postas, olhos fechados. Os olhos fechados só facilita a nossa concentração. Não que isso seja uma obrigação. Luz apagada ou uma penumbra só para facilitar a nossa concentração e não como um ritual. Tudo bem, gente, até aqui? Se alguém quiser falar alguma coisa. Então, vamos lá. Preces pagas. Existem preces pagas? Olha lá. Deus não vende benefícios. Já pensou se Deus vendesse esses benefícios? Só os ricos seriam salvos. Só pessoas que têm dinheiro, que têm condições de pagamento, seriam beneficiados. E, ao contrário, quando a gente analisa as provas e expiações, os nossos amigos espirituais dizem, e isso é verdadeiro, que uma das provas mais difíceis é a prova da riqueza. Ora, se Deus vendesse o benefício, poderia pagar simplesmente, né, e se salvar. Pelo contrário, é uma das provas mais difíceis. Por outro lado, a pobreza, a miséria, também é uma das provas mais difíceis, porque as pessoas começam a reclamar de tudo, de todos, inclusive de Deus, e menos dela. Tá? Assim, os benefícios de Deus seria pago conforme a possibilidade financeira de cada um. E nós dizemos aqui a razão, o bom senso e a lógica. Espiritismo, gente, é bom senso, espiritismo é lógica, não é nada de rituais, de dogmas, de coisas outras. É lógica. A fé é de acordo com o teu entendimento. A fé não é porque alguém fala para você, tem que entender assim, que tem que ser assim. Entenda, tenha fé a partir do momento que você entender. Então, a razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estipularem preço para a sua infinita justiça. E nós vemos, gente, tantos exemplos de pessoas que se profissionaliza em vender essa bondade de Deus, de se autoproclamar como representante de Deus. Quantos deles se perderam pela essa estrada do caminho? Vemos recente, não vamos citar o nome, mas recentemente um caso bem significativo ainda dessas pessoas que se autoproclamam representante de Deus e cobram pela cura, pela justiça de Deus, pela bondade de Deus. Lá atrás nós vemos que Jesus fala: dai de graça o que de graça recebeste. E aí a pergunta: e qual será o fervor daquele que concede a um terceiro o encargo de orar por ele? Aí a razão diz o seguinte: olha, eu te paguei, faça a sua parte. Quantas vezes nós não ouvimos, vemos pessoas chegar para você: olha, você vai ao centro espírita, faça uma prece por mim. Mas por que você não pode ir lá? Não, porque a sua fé é mais forte. Mais forte do que a minha. E tudo bem, podemos fazer e devemos fazer a prece por essas pessoas. Mas, e qual será esse fervor dessa pessoa? Onde ele estará? Estará concentrado? Ou estará em outras situações? Não me permita aqui, eu não sei como é que está o nosso tempo. Nossa, mãe, não dá. Quanto tempo eu tenho, hein? Teoricamente, você tem 3 minutos, Macário. Não vai dar. Ande mais rapidinho, te dou Então, vamos lá. Cada ser pode libertar-se das respectivas imperfeições, anular os males e assegurar futura felicidade, por efeito da própria vontade. A cada um segundo as suas obras, tanto no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Está no livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura.
E as benzeduras, funciona? Vou ter que pular isso aqui, porque não vai dar tempo. Mas, gente, funciona sim. São pessoas que se doam amorosamente e curam as pessoas. Tá? Usam galho de arruda, outras coisas, nós sabemos que não precisam, mas elas têm muito amor para dar. Tá? Permita eu correr, que não vai dar tempo. No Espiritismo, aplica-se o passe espírita, com a simplicidade da imposição de mãos, a exemplo do Mestre Jesus. Não precisa mais do que isso, gente. É imposição de mãos. E às vezes nem imposição de mãos. É só o pensamento. Já basta. Tá? Passe espírita eu vou pular porque não vai dar tempo. Aqui, ó. Mas o passe espírita é prece, concentração, doação e, antes de tudo, uma transfusão de amor na sua expressão mais sublime. E qual é o passe ideal? É aquele que nasce do coração. Eu uso os evangelhos de Jesus como uma principal medicação. É preciso a amorosidade de quem oferece, com ressonância na fé e no mérito de quem recebe. O passe espírita é prece, doação, concentração. E é tão simples, não se pode fazer mais do que doá-lo. Gente, eu vou estourar um pouquinho, 3 minutinhos esse vídeo aí, tudo bem? Vamos lá. Tudo bem, Macário. Pode só apertar o play aí para ver se a gente escuta. Você está com o seu som alto aí? Eu? Não está saindo o som pra gente. Não está saindo? Não. Tá bem baixinho. Será que você aumenta o seu som aí? Deixa eu ver. Isso. Aumenta mais. Os verdadeiros males procedem do coração. Tá bom. Assim, a meditação não nos fará muito se prosseguirmos tristes e amargurados, porque a tristeza gera crise e manda embora as coisas. Como poderemos pretender ter a saúde das almas se nos permitimos as muitas horas? Apesar é necessário poder não perceber a necessidade das horas é muito respectivo. Eu não sei se os outros têm ouvido, tá ouvindo melhor. Estou ouvindo bem falhado. Também não estou ouvindo, não. Estou ouvindo, não. Não estou ouvindo saindo. também. Também não estou ouvindo nada. Bem baixinho, estou ouvindo nada. Também não. Macária, porque assim, a conexão estando ruim também, o vídeo vem picado, né? O som depois da imagem. Macária, você consegue dividir com a gente depois lá no grupo o link do vídeo? Eu vou procurar, que eu tinha esse vídeo gravado, vou procurar o link e eu passo para você. Então, eu termino aqui com essa frase de Juvenal, que é mente sã, corpo são. Gente, desculpa aí a correria, né? Não, você saiu bem. Eu vou abrir se as pessoas quiserem os microfones, até que você não atrasou, você deu uma corrida. E o vídeo não funcionou. O vídeo estava dando para sair o som, Macário, mas estava muito baixinho e estava com ondas por causa do sinal, né? Então, se o sinal não for muito bom, fica ruim. Eu vou compartilhar. Eu tive que pular um que fala lá para você ser curado, depende da sua fé também, da recíproca, né? Não basta simplesmente alguém estar lá aplicando um passe, você está concentrado na panela que você deixou, que esqueceu ligado, esqueceu ligado, ou preocupação com alguma outra coisa. Como eu já vi lá no centro espírita, a pessoa esperando para aplicar passe no celular, concentrada no celular. Só falta entrar na sala de passe, teclando o celular e falando para a pessoa, aplica o passe em mim. Isso só para... Isso também vale para os médicos convencionais. As pessoas que chegam ao médico e falam para ele, doutor, me cure, eu estou te pagando, me cure, não serão curadas. Tá?
Você tem que se ajudar. Por isso fala lá, mente sã, um corpo são. É interessante você falar isso, Macário, que é bem a conexão do pensamento mesmo, né? Não adianta você ir buscar ajuda se você não acredita que não vai ser se você não acredita que vai ser curado. Tem uma incompatibilidade aí de crença, de pensamento, então dificulta. Queria parabenizar o Toninho por ter conseguido entrar. Toninho, seja tudo bem com você? A gente vai continuar. Tem mais só falar alguém? uma coisa. Pode falar. Vou completar uma coisa. Nós falamos muito de fé. E eu lembro de uma história contada por nosso amigo Henrique. Eu não sei se o Antônio Carlos Monteiro conhece bem o Henrique, não sei se já ouviu falar. Lá no Nordeste fizeram uma promessa para chuva. Chover. E o padre falou, olha, tal dia vai ter essa chuva. E vamos reunir aqui em frente à igreja. Quando apareceram lá na igreja, não tinha chuva nenhuma. Aí o pessoal começaram a criticar o padre. Pô, padre, falou que ia chover. Ele falou, não, vocês não tiveram fé, vocês não acreditaram. Como não acreditamos? Não estou vendo ninguém aí com guarda-chuva. Portanto, ninguém acreditou que ia chover e realmente não choveu. Ótimo, Macário, muito bom. Mais alguém tem algum comentário para fazer? A gente vai passar, então, para a leitura da página do item 152, do Fonte Viva. E eu vou pedir... Edson, você pode ler para a gente? Você é o nosso... Tem que abrir o seu microfone. Eu vou compartilhar aqui a tela. Você é o nosso leitor oficial. Estou sentindo falta de ouvir você ler para a gente. Verdade? Pô, que privilégio, hein? Calma aí. É isso aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Pode deixar desse tamanho mesmo, mano. Dá pra ler, viu? Dá para ler? Então tá bom. Podemos começar? Pode ler, pode sim. Então é o capítulo 152, né? O título é Vem. E quem o ouve, diga. Vem. E quem tem sede, venha. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. A Terra é a grande escola das almas em que se educam alunos de todas as idades. Se atingiste o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim de infância espiritual. Dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. A inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem, frequentemente, grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Por isso, padecerás muitas vezes aflição e desânimo. Não te perturbes, porém, se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. Ouve-lhe o apelo divino formulado nas derradeiras palavras do seu testamento de amor. Vem. Ninguém te pode impedir o acesso à fonte da luz infinita. O Mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Entretanto, preciso saibas querer. O Senhor jamais nos fará violência. Sofres? Estás fadigado? Tropeças sob os fardos do mundo? Vem. Jesus, reserva-te os braços abertos. Vem e atende ainda hoje. É verdade que sempre alcançaste ensejos de serviço, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo. Mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e de que nem todos os dias são iguais. Parar de compartilhar. Obrigada, Edson. Opa! Você quer fazer algum comentário, Edson? Ou alguém quer fazer algum comentário? Deixa eu abrir todo mundo aqui. Ele comenta uma passagenzinha no texto muito interessante, né, do Jardim da Infância
espiritual. Achei muito interessante. Daí você dá para a gente até fazer uma autocrítica, né? E a gente, falo por mim, a gente ainda está engatinhando, né? Nessa doutrina. E, claro, quanto mais você vai lendo, quanto mais você estuda, mais, como ele comenta, aí, mais os horizontes vão se abrindo, né? E você já não é mais qualquer coisa que vem assim a te abalar. Você começa a entender as coisas de uma outra maneira, começa a enxergar de uma outra maneira. E fica o apelo de Jesus, né? Vem no intuito de você tá praticando, né, a caridade, tá podendo ajudar as pessoas, mesmo que seja por como o senhor Macário comentou, por uma prece, né, por um pensamento positivo, por ou mesmo uma ajuda material, né? Esse vem, eu acho que com esse ponto de exclamação aí vem assim bem de encontro, né, a essa realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Todos são chamados a vir a ajudar, né? Seja do lado material, volto a repetir, seja um pensamento positivo, uma prece, né? E vamos, né? Já que ele está chamando, vem, então vamos. Fica o recado aí. Muito legal você falar dessa parte dos horizontes, né? Porque eu acho que é bem isso mesmo. Conforme a gente vai aprendendo mais, não só sobre a doutrina, mas sobre qualquer coisa, sobre nós mesmos, a gente se expande, né? E a gente acaba encontrando pessoas com pensamentos diferentes ou com jeitos diferentes que muitas das vezes a gente entende que a pessoa está fazendo mal ou a pessoa está mentindo. E aí ele fala mais em cima, né? O bem pelo mal, entrega o bem pelo mal, a verdade pela mentira. Então a gente continuar indo com os as nossas crenças em Jesus, ajudando da nossa forma e não deixando se influenciar por essas outras pessoas que ainda não estão nesse momento que nós estamos. A gente está longe, bem longe, mas talvez estejamos um pouco mais à frente de algumas pessoas. E que a gente precisa estar forte na nossa convicção, nesse chamado, para estar aqui nesse momento, que também é um chamado, né? A gente sabe que às vezes tem coisas que acontecem na hora da reunião e tudo, mas a gente se mantém firme justamente para ouvir essa mensagem, para poder nos reenergizar para a semana. Algum comentário a mais? Ronaldo, tudo bem? Você chegou. Você quer comentar alguma coisa? Não consigo te abrir. Oi. Boa noite a todos. Boa noite. Quando a gente lê esse texto, né, eu lembro da passagem do Paulo que fala que o amor do mestre me constrange. Realmente é verdadeiro isso aí, né? Se a gente for analisar todo o amor de Jesus pela humanidade, constrange a gente, porque a gente, nas situações da vida que a gente se encontra, quando a gente fala nas vicissitudes, dificuldades do mundo, a gente às vezes não consegue colocar à prova, né, as virtudes cristãs, né? E a gente acaba discutindo por coisas inúteis, a gente acaba brigando sem necessidade, até mesmo dentro de casa, e acabamos, às vezes, buscando na reflexão da consciência o que realmente, se aquilo vale a pena, né? Quando a gente entende Jesus e o valor do amor em tudo que a gente faça, a gente aprende a enfrentar as dificuldades da vida desarmado, né? Desarmado dos vícios, do orgulho, da vaidade, os vícios que só nos deixam, só colocam o nosso espírito em situação difícil. E essa coisa de desarmar é isso, né? É você colocar o amor em tudo, né? E quando você coloca o amor em tudo, fica muito mais fácil você lidar com as situações. Mas a maioria das vezes a gente não estamos preparados, né? É por isso que a gente está aqui nesse planeta de provas e expiações, né? É dureza mesmo, é tristeza, é alegria, é dificuldade, né? Mas é que também crescimento, né? Por isso que ele fala, né? É uma escola isso aqui, né? E como escola, todos estamos nesse educandário. Cada um mais na frente, outro mais lá atrás, mas todos somos irmãos para se ajudar. O barco é o mesmo, né? A maneira de a gente ajudar a guiar esse barco que é diferente, né? Então, vai da nossa vontade. É isso aí, querido. Obrigada, Ronaldo.
Gente, vamos passar para a nossa próxima etapa. A gente vai fazer as vibrações e eu peço que todo mundo acompanhe as vibrações que a Marilu vai fazer. Marilu, deixa eu ver se eu consigo te abrir. Ah, você já está aberta, pode falar. E depois a gente vai fazer a prece final com a Meia. Aí eu abro o microfone depois. Pode começar, Marilu. Vamos continuar a nossa conexão com a espiritualidade maior, com Jesus, nosso Mestre, e fazer nesse momento as nossas doações de amor. Mentalizarmos o nosso planeta Terra, o planeta azul, pátria do Evangelho, em todos aqueles lugares, todos os cantos, onde há dores, onde há sofrimento, onde há desilusão, violência, que através de Jesus, nosso Mestre, sua luz divina, possa penetrar todos esses corações que tanto sofrem, envolvendo a todos com a paz, com a esperança de dias melhores. Vamos também enviar as nossas doações de amor a todos os profissionais da saúde, todos aqueles que nesse momento estão envolvidos nesse trabalho tão abnegado, que eles possam ser constantemente envolvidos em luz, em proteção, e que a fé de todos possa ajudá-los a enfrentar todas as vicissitudes desse momento, e que através, como sabemos que através do merecimento e da fé, muitos conseguirão, com a graça do nosso Pai Maior, a sua cura. E com isso, temos sempre que firmar os nossos pensamentos, manter o pensamento elevado a todas as pessoas, aqueles que estão em casa, curando a sua doença, aqueles que perderam entes queridos, que possam ter em seus corações o consolo necessário para esse momento. E pedimos também que essa nossa mesma doação de amor, essa luz, possa chegar em todos os lares em que muitas vezes se encontram em discussões, estão infelizes, que possam receber também essa luz, amenizando os seus sofrimentos. Que também seja direcionado essa luz, essa nossa doação para as cadeias, para as penitenciárias, que possam atingir todos os corações que ali também estão sofrendo e que consigam se redimir de todos os seus erros, encontrando um caminho do bem para seguir. Pedimos também que essa nossa doação possa chegar nos asilos, a todos aqueles idosos que se encontram muitas vezes abandonados, sofrendo, angustiados por não terem mais seus parentes ao lado, que esses também possam receber essa luz divina penetrando seus corações. Que toda a espiritualidade superior, que sempre está ao nosso lado, possa contar com nossos pensamentos, a nossa prece, a nossa fé, para também ajudar nesse momento muito difícil. E vamos pedir também para os nossos lares, junto àqueles que convivemos diariamente, que possamos sempre procurar viver em harmonia, com amor, com companheirismo, com respeito. E vamos também dar a nossa doação de amor a todas as pessoas desencarnadas, aqueles que porventura estejam no Vale dos Suicidas, que não esteja ainda compreendendo a sua atual situação, que possa também elevar o pensamento ao nosso Pai Maior e assim ser ajudado. E vamos pedir também para
os nossos parentes queridos que já desencarnaram, que eles também todos possam receber o nosso amor, o nosso carinho, o nosso respeito. E pedimos também, Pai, a todos nós, nosso centro, a nossa reunião, que sempre possamos estar reunidos em seu nome, trabalhando, fazendo caridade, aprendendo as lições dessa doutrina maravilhosa, para que possamos sempre caminhar no caminho do bem, a caminho da nossa evolução espiritual. Que assim seja. Meire, eu não consigo abrir você, tirar você do mudo. Nino, você consegue clicar aí? Tem que clicar em cima do microfoninho no celular. Aí, saiu. Um coração cheio de amor, gratidão a Deus e a Jesus por essa grande oportunidade de estarmos aqui juntos, na presença desses mentores maravilhosos, dos nossos amigos de luz. Agradecer, Senhor, por um pouquinho que estamos nos vendo e que possamos abraçar-nos assim espiritualmente, com aquela força, com aquela intensidade maravilhosa que fazíamos no centro. Obrigada, Senhor, por tudo que tem nos dado. Obrigada, Senhor, pela vida, pela energia, pelo aprendizado de cada momento que estamos passando, com essa circunstância toda em que o mundo está vivendo. Graças a Deus, graças a Deus. Bem, agora vou abrir aqui todo mundo. Gente, obrigada. Quem quiser falar alguma coisa, eu tentei abrir todo mundo, mas eu não estou conseguindo. Quem quiser abrir, falar, se despedir. Eu gostaria só de falar Beijo, gente. Boa Pode noite. falar, Macário. Só um momentinho, gente. Olha, nós vamos ter que nos preparar para retornar à questão presencial. À medida que fomos liberados pelos órgãos oficiais, nós vamos também nos preparando. Aliás, já estamos nos preparando lá no Centro Espírita João Batista para esse retorno gradual, observando todas as recomendações de higiene, separação e tudo. Então, essa semana nós vamos estar conversando com vocês. Não vamos poder retornar do jeito que era antes, pelo menos por enquanto, mas nós vamos começar gradualmente. Agora, o que nós temos muito pedido é que, mesmo quando retornar à condição normal, mantenhamos esse formato também virtual. É óbvio, nós vamos ficar, não na parte mediúnica, que essa não pode ser transmitida, mas o evangelho, as vibrações, nós vamos pensar numa forma de materializar. Então, gostaria de que as pessoas fossem pensando se têm disponibilidade de voltar, como voltar, por enquanto não. Sempre é convite, nada é imposição. Mas nós vamos estar conversando pessoalmente com cada um, tá bom? Tá bom. Obrigada, Macário. Gente, eu não consigo abrir vocês, então, ó, quem quiser falar, quem não quiser falar, tchau, boa noite. Boa noite para todos, bom fim de semana. Boa noite. Tchau, Gracinha, não falei com você hoje. Boa semana. Um abraço a todos, boa semana, hein? Até logo. Tchau, dona Anélia. Fátima. Boa semana, Ana. Tchau, Di. Tchau, Di. Boa noite, Dona. Tchau, Marilu. Beijo. Boa noite, Tchau, gente. Gracinha. Tchau, Boa gente. noite para todos. Boa noite. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Edson. Boa noite para todos.